Olá, bem-vindos ao meu canal. E hoje, eu venho trazendo um assunto bem importante que está sendo falado na mídia japonesa todos os dias, em todos os canais, que é sobre as cepas mutantes duplas da Índia. Nós temos visto nos noticiários o que tem acontecido na Índia e é devastador o que eles estão passando por lá nesses últimos tempos por conta dessa nova cepa mutante. E esta nova variante, que é assim que no Brasil se entende, Aqui no Japão se fala mais sobre cepas, no Brasil se fala mais como variantes, mas é a mesma coisa. Então, sobre essa cepa mutante dupla da Índia, já chegou aqui no território japonês. Então, eu vou falar para vocês a notícia de uma forma literal e exata de como tem saído na mídia japonesa. O governo japonês anunciou que foram confirmados no país 21 casos de vírus duplo mutante da Índia. É chamado assim quando ocorrem duas mutações dentro de um vírus, e esta mutação já foi confirmada na Índia. O secretário-chefe de gabinete, Sr. Kato, disse que, de acordo com o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, estamos cientes de que existem atualmente 21 casos de cepas mutantes da Índia confirmadas em território japonês. 20 estão em quarentena no aeroporto e um caso é doméstico. Sobre a eficácia da vacina sobre esta mutação, ele disse, abre aspas, não sei se há uma opinião concreta agora, fecha aspas. Sobre o efeito da vacina contra o vírus duplo mutante, continuaremos a coletar informações. Ele também enfatizou que gostaria de tomar as medidas necessárias, como o fortalecimento das medidas na fronteira do Japão e o mais fortalecimento no sistema de monitoramento do vírus, de preferência os vírus mutantes. Na Índia, onde o vírus duplo mutante é arrasador, o número de novas infecções por dia excede a 300 mil e a propagação da infecção está se tornando mais séria. Mas o que é um vírus mutante duplo? Bem, a primeira amostra da cepa mutante duplo foi encontrada na Índia, em outubro do ano passado, e se espalhou rapidamente por partes do país. Porém, o ritmo rápido do surto na última semana pegou especialistas da saúde pública de surpresa. Em fevereiro, a contagem diária de casos na Índia estava em menos de 10 mil e as mortes estavam em 2 dígitos. 2 meses depois, os casos diários foram para 200 mil por 8 dias consecutivos. As mortes chegaram a um total de 186.920. As pessoas foram apanhadas despreparadas, disse Lilith Kent, epidemiologista de doenças infecciosas, ao Wall Street Journal. Não esperávamos que tantos números de pessoas fossem infectados e que precisariam de assistência médica. Assim como as variantes brasileira, sul-africana e britânica, ela é mais contagiosa do que o SARS-CoV-2, que é o vírus original do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde da Índia, as 3 cepas que são consideradas como uma variante de preocupação, VOC, pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, elas já estão presentes no país. O que se sabe sobre a variante mutante duplo da Índia? Ainda muito pouco. Ela é chamada de B.1.617. A variante indiana, na verdade, tem 13 mutações, mas ela recebe o apelido de duplo por conta de 2 mutações que são semelhantes às observadas em outras cepas. Uma das mutações torna o vírus mais infeccioso e aparenta ser melhor na evasão de anticorpos, enquanto a outra tem semelhanças com uma mutação
que parece ser capaz de contornar algumas respostas imunológicas do corpo. Neste aumento, pessoas entre 26 e 44 anos são responsáveis por cerca de 40% do total de casos e 10% das mortes, em comparação com a onda anterior, quando quase todas as mortes ocorreram com 60 anos ou mais. A campanha de vacinação pode ser uma explicação para o fenômeno. Assim como no Brasil, a Índia também priorizou os idosos e vacinou eles primeiro. Agora, cientistas nos Estados Unidos, na Índia e também em outros países estão estudando esse mutante duplo em laboratórios para ver a sua resposta a anticorpos. Por enquanto, eles garantem que ele tem o potencial de causar outras infecções em todo o mundo. Uma vez que se torna uma variante dominante em algum lugar, torna-se preocupante porque isso significa que logo poderá se tornar a variante dominante em outro lugar, diz Alina Chan, pesquisadora com pós-doutorado no Institute of MIT. O sistema de saúde da Índia, que combate a segunda onda da infecção, ele já atingiu o seu limite. E além da cepa mutante dupla, já foi detectada a tripla, e em algumas regiões podendo ser muito mais mortal e resistente às vacinas existentes. Quanto a essas informações que a mídia japonesa tem trazido para a gente, que às vezes também pode entrar em conflito com o que a mídia ocidental traz, mas aqui eu me detenho mais no que a mídia asiática transmite, né, para a gente todo dia na televisão e nas redes sociais e em seus sites. Eu tenho duas observações só para fechar, né, o vídeo. Primeiro, todos os governadores, todos os prefeitos, né, todas as pessoas que estão envolvidas com relação à prevenção do coronavírus aqui no Japão têm esse mesmo discurso que teve o senhor Kato já lá no início do vídeo. Né? Eles falam a mesma coisa, parece que é decorado. Não tem opinião concreta e que vão continuar coletando dados. Então, eu creio que esta é uma resposta para os jornalistas, né, para a mídia, uma resposta que todos têm que dar a mesma resposta, uma resposta decorada para que não haja nenhuma divergência, creio que entre eles em questão de opinião. Então, você sempre na mídia vai escutar essa mesma resposta de todos eles. Até porque realmente vai ser difícil dar uma outra resposta, porque sobre esse assunto do vírus, que é novo, pandemia é novo, e cepas mutantes, não tem muito o que falar, né? Realmente vai ter que coletar os dados e tem que se prevenir. E não tem muito o que falar mesmo, né? Mas é padrão, né? Então isso eu queria deixar claro. De repente vocês vão escutar aí na mídia e vão dizer, mas estão falando tudo igual. Realmente, eles dão todos eles dão o mesmo tipo de resposta. E outra coisa que eu achei interessante observar, né, na questão que a mídia japonesa transmitiu, que eu não vi na mídia ocidental, foi que a questão que pode estar fazendo com que haja essa mutação dupla e até tripla na questão do vírus, do coronavírus na Índia, pode ser que, como a Índia adotou a mesma medida de vacinação do Brasil, de vacinar idosos primeiro, o vírus pode ter tido uma mutação justamente para ficar mais agressiva para as pessoas de idade inferior a 60 anos. Então aqui no Japão também foi adotada a mesma coisa, mas aqui no Japão não tem muita escolha, né? Vai ter que realmente vacinar o pessoal da área médica que lida com diretamente ou indiretamente com o coronavírus e depois tem que vacinar os idosos porque os idosos são maioria, porém na Índia e no Brasil não são. Então eles observaram essa conduta, né? Colocaram essa pauta assim, que uma das coisas que poderia ser
essa mudança, né, de mutação ali do coronavírus ter ficado mais agressivos para pessoas mais jovens e até crianças, pode ser por causa desta decisão de ter vacinado os idosos primeiro. Mas ainda é tudo muito especulativo, né? Mas foi só um ponto que eu vi, que aqui a mídia japonesa, a mídia asiática trouxe, que eu vi que o pessoal da mídia ocidental não trouxe. Portanto, são essas as notícias que a gente tem até agora. Aparecendo, né, mais notícias, né, que tenham relevância, eu trago aí para vocês. Por enquanto são 21 pessoas infectadas, 20 estão em quarentena no aeroporto e 1 foi contagiado domesticamente. Então vamos ficar de olho aí nas notícias. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até mais.